Se você me acompanha por aqui no canal do YouTube, provavelmente já me ouviu falar da performance dos dois fundos de previdência que nós temos na nossa gestora, a Grão. O primeiro deles, o Arca Grão Multimercado, lançado há mais de um ano, e o segundo, o Arca Grão Renda Fixa, lançado há cerca de 7 meses. Ambos acabaram 2023 com uma ótima performance, ganhando de seus respectivos benchmarks. E nesse vídeo eu falarei de ambos, mostrando, comparando com índices de referência e aproveitando a mudança que nós tivemos na tributação das previdências. Porque se antes você tinha que escolher uma tabela logo de início, se seria progressiva ou regressiva, o que dificultava a contratação de previdências, o que já não é algo tão simples. Agora, graças à aprovação de uma lei, isso ficou mais fácil. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Antes de entrar na parte de performance, mostrando como é que foram os fundos da gestora Grão, as duas previdências que temos ao longo de 2023, vale a pena começar esse vídeo direto com a mudança da tributação que nós tivemos em previdências privadas. E, fugindo da regra do ano passado, quando a gente falou de mudança de tributação, geralmente era sempre para pior, criação de imposto, majoração, come cotas, etc. Dessa vez a mudança foi para melhor. Porque se antes você tinha que definir a sua regra de tributação logo de início, agora é só no final, quando você for começar a usar o recurso da Previdência. Mas antes de passar esses detalhes, vale a pena a gente voltar um pouco para você entender o que é uma previdência privada. Então, para quem não sabe, a previdência privada é um veículo de investimento, é como se fosse um condomínio de investidores que se reúnem para investir esses recursos, você terá um gestor para isso, num veículo com vantagens previdenciárias, como, por exemplo, não entrar em inventário, dependendo da legislação, né, muita discussão atualmente, mas ausência de TCMD, que é Imposto sobre Transição, Causa Morte e Doação, e melhores regras tributárias. Porque se você pega os fundos de renda fixa, fundos multimercado, existe a figura do come cotas, que a cada 6 meses pega no mínimo 15% da rentabilidade que você teve no fundo. Na Previdência não existe isso. Mas aí começa a parte complicadora, porque em Previdência, que basicamente é um jogo de perguntas e respostas à contratação, você escolher qual fundo você quer para a Previdência é a sua primeira decisão. Depois disso você tem que definir se vai ser PGBL ou VGBL, se a tabela é progressiva ou regressiva, se na hora de usar o dinheiro você vai querer simplesmente resgatar o dinheiro ou vai querer algum esquema de renda. Se você quiser renda, como será essa renda? Temporária, tempo certo, vitalícia, vitalícia extensivo, herdeiros, etc. Então, por conta da complicação, muita gente decidiu errado. E aí, de cara, para quem quiser mais informação sobre isso, PGBL, VGBL, as tabelas, há uma playlist de Previdência aqui no canal. Vou deixar um card aqui em cima, você pode assistir vários vídeos lá, é praticamente um curso apenas sobre Previdência privada. E como que esse processo ficou mais simples? Porque uma dessas perguntas não tem mais ser respondida na chegada, somente lá no final, que é como haverá cobrança de imposto na sua previdência. Se será através da tabela regressiva ou progressiva. Nós temos as duas opções hoje. A progressiva é aquela que todos nós que trabalhamos já conhecemos, porque ela segue simplesmente a tabela de tributação de renda progressiva da Receita Federal. Como você pode ver aqui na tela, se você ganha até R$ 2.112 por mês, você não é tributado, é isento. A partir de 2.112 até 2.826,65, 7,5%. Depois vai para 15% entre 2.826,66 e 3.751, depois 22,5% e acima de 4.664,68, 27,5%. Eu particularmente não gosto dessa tabela. Para algumas pessoas, em casos muito específicos, ela pode até servir, mas para a grande maioria de nós, que teremos várias fontes de renda, e quando eu digo nós, esse extrato da sociedade muito pequeno que assiste o meu canal, que investe, essa tabela não é muito boa porque, por exemplo, vamos dizer que você esteja aposentado, vá usar o dinheiro da Previdência para complementar a sua renda, e aí você tem uma renda que vem do INSS de R$2.000. Por essa tabela, você é isento. Você também tem um aluguel de um imóvel de R$2.000. Por essa tabela, pensando só no aluguel, você seria isento. E aí você tem um dinheiro, R$2.000 que você tira da Previdência todo mês, na tabela progressiva de Previdência. Aí você pensa, são só R$2.000, eu estou isento. Mas na verdade não está, porque tudo isso vai se juntar, você vai ter R$6.000 de remuneração, e com R$6.000 na tabela progressiva, você entraria na faixa da alíquota de 27,5%. Tudo bem que é uma parcela a deduzir do IR, mas quanto mais alta a sua renda, mais próximo você fica de efetivamente pagar 27,5% de imposto. Por isso, a tabela que eu prefiro é a outra tabela, a regressiva, que como você pode ver nessa figura, começa com uma mordida leonina, pegando 35% do seu resultado, e a cada 2 anos a alíquota baixa, de 35 vai para 30, depois 25, 20, 15, até que após 10 anos, para cada aporte individual, porque cada aporte é como um novo investimento, você chega no mínimo da alíquota de 10%. E justamente por conta dessa tabela, que é aquela que eu uso nas 4
4 previdências que eu tenho, mais a previdência da minha esposa, que eu considero uma previdência privada como um investimento de longuíssimo prazo. E o que eu chamo de longuíssimo prazo, né? Isso é uma classificação arbitrária, eu que defini, então outras pessoas podem ter outras interpretações livremente, mas eu costumo definir curto prazo como até 2 anos, médio prazo como entre 2 e 5 anos, longo prazo acima de 5, e se passa de 10, eu considero longuíssimo prazo. É uma vida. Vários de vocês que me assistem aqui estão muito distantes de terem 10 anos de investimento no mercado. E aí você imagina aquele cara que está começando a investir agora e decide, não, vou fazer uma previdência privada. Ele vai lá e coloca 50% do que tem nesse veículo de investimento, que pode ser inclusive um ótimo veículo. Ele está fazendo certo? Na minha visão, não. Porque aquele ótimo veículo seria muito bom para esse investidor se ele colocasse, por exemplo, até 10% do patrimônio. Se ele coloca 50%, como ele investe há pouco tempo, cerca de 1 ano, a chance dele mudar de ideia é muito grande. E dependendo de quanto ele investiu de uma vez, porque pode ser o cara que está começando a investir e não colocou quase nada da previdência, 50% de quase nada é muito pouco. Agora, se ele vendeu um imóvel e fez isso, é muito dinheiro que vai ficar parado lá durante muito tempo, ou se ele for resgatar, vai pagar uma alíquota muito grande de imposto, sendo que ele pode mudar de ideia, ele pode querer comprar um terreno, ele pode querer tirar o dinheiro para alguma outra coisa. Às vezes não tinha uma reserva de emergência robusta e vai ser obrigado a retirar. Então, justamente por conta disso, se você gosta da tabela regressiva, encare uma previdência privada como investimento de longuíssimo prazo. Só que agora essa questão ela ficou menos importante. Por quê? Como eu já disse, antes da aprovação de uma lei que mudou essa regra da previdência, você tinha que definir na largada qual seria a tabela que você iria utilizar. E aí muita gente, como é algo mais complicado, definia errado. Ia pela opinião do gerente, da pessoa que estava vendendo a previdência, que muitas vezes também não fazia por mal, mas recomendava para aquela pessoa uma tabela que não seria melhor no longo prazo. E aí até era possível você mudar a sua tabela de progressiva para regressiva. O contrário não existia. Mas quando isso acontecia, o prazo começava a contar do zero, como se todo o dinheiro tivesse sido aportado na previdência naquele momento. O que na prática era uma punição. De modo que você até podia corrigir, entre aspas, o erro, que poderia ser o erro para o caso do investidor específico, mas pagaria a conta de ter que esperar mais tempo ou, ao retirar o recurso, ainda pagar uma alíquota de imposto alta. Podia fugir do 27,5%, mas cairia, por exemplo, numa alíquota de 25%, 20%, 15% somente após 8 anos. Então era complicado. Agora o que aconteceu é que todo mundo que contratou previdência vai poder definir qual alíquota irá usar para o pagamento no momento do resgate. Então, se você contratou a previdência e nunca resgatou, saiba que agora a sua alíquota está em aberto e você pode avaliar antes do momento de resgate qual seria melhor para o seu caso específico. Dado esse recado, agora vamos falar um pouco das previdências que temos aqui na gestora do Grupo Primo, na gestora Grão. Nós temos 2 previdências, a Arca Multimercado, com um perfil mais arrojado, onde até 60% do portfólio fica investido em renda variável, e temos a Arca Renda Fixa, onde você vai ter 100% do capital investido em ativos de renda fixa. Como que funciona isso? Para quem não acompanha o Fico Convite, né, o canal do Thiago é legal, não tanto quanto o meu assim, mas costuma chegar próximo. Lá ele colocou a metodologia Arca, onde o primeiro A significa ações e negócios, o R seria de real estate, ou seja, imóveis, o C estaria voltado para caixa, embora não seja muito bem caixa, são aplicações em renda fixa, não quer dizer que tenha que ter liquidez imediata, por exemplo, e o outro A para ativos internacionais. Geralmente há uma figura, vou colocar aqui na tela, que mostra as fatias todas com o mesmo tamanho, 25, 25, 25 e 25. Mas, na prática, essas fatias podem variar, e o tempo todo estão variando, entre até 10% e 40% do portfólio. O que nós fizemos na Previdência Arca Multimercado foi adequar as fatias para que a volatilidade não ficasse tão grande. Porque, afinal de contas, se a gente mantesse tudo 25, 25, 25, nós teríamos 75% da Arca investido em ativos de renda variável, o que deixaria a volatilidade muito alta. E, além disso, também há certas restrições regulatórias para previdências. Então, visando deixar esse produto mais atraente para o investidor de varejo também, de acordo com a legislação, nós chegamos no seguinte percentual meta, que vale dizer, fica mudando de tempos em tempos, né? Uma certa flutuação. Nós temos 30% em renda variável no Brasil, com foco de ganhado do Ibovespa, é o benchmark dessa fatia, 10% em fundos imobiliários, que tem por objetivo ganhado IFIX, o índice de fundos imobiliários que temos aqui no Brasil, o principal índice, 20% nos ativos internacionais, e o foco aí seria inicialmente acompanhar o S&P. E por que eu não coloco ganhar? Porque seria realmente acompanhar, seria um ETF para acompanhar o S&P, mas que depois se converteu em ganhar do S&P, e você vai entender o porquê. Pelo menos algumas janelas é o que a gente pretende.
e os outros 40% em renda fixa, cujo benchmark seria o CDI. O foco nessa fatia seria ganhar do CDI. Devido à dinâmica de mercado, se a gente pega hoje o portfólio da Arca, isso você pode ver através do uso do nosso aplicativo, da Grão. Para quem quiser, inclusive, baixar para contratar a Previdência, há um link aqui na descrição do vídeo. E como eu disse, aquilo é a meta, mas devido a oscilações de mercado, todo dia vai ter negociação, uma fatia do portfólio crescendo mais do que a outra. O que nós vemos atualmente, você pode consultar isso no nosso aplicativo, no aplicativo da Grão. O que nós temos atualmente é que a porcentagem em ações do Brasil está em 29,88, vou colocar na tela aqui. Em fundos imobiliários, 8,95, em renda fixa, 42,35 e na parte internacional, 18,82. E antes de pegar e mostrar o desempenho do fundo Arca contra o CDI, foi o benchmark que a gente colocou no fundo, eu vou citar aqui, e vai estar na tela também, como é que foi o desempenho de cada fatia do portfólio, porque veja que são fatias bem divididas, ações, renda fixa, ativos internacionais, fundos imobiliários, contra os seus respectivos benchmarks. Por exemplo, a parte de ações da Arca contra o Ibovespa. No ano de 2023 fechado, a parte de ações rendeu 28,52 e o Ibovespa rendeu 22,24. Ou seja, nas ações nós ganhamos. Na parte dos fundos imobiliários, a carteira da Arca rendeu 20,13%, enquanto o IFIX rendeu 15,51%. Ou seja, nós ganhamos, e nesse caso aqui ganhamos com uma bela diferença percentual, ainda maior do que a parte de ações. Na parte de ativos internacionais, onde inicialmente a gente queria simplesmente acompanhar o S&P, já que é muito difícil ganhar desse índice. Vide aí, por exemplo, o Warren Buffett, que nos últimos 20 anos e também janelas de 10 anos não consegue ganhar do S&P. Embora em termos históricos ele ganhe com folga, porque lá atrás o mercado era outro. E era muito mais difícil obter informações de empresas e ele sempre teve um método de investimento muito consistente, mas atualmente ele não consegue mais ganhar. E aí, comparando nossa fatia internacional, nós tivemos 16,85% de rentabilidade, enquanto o S&P convertido para reais, afinal estamos investindo em reais, ficou com 15,56% de rentabilidade, ou seja, ganhamos levemente do S&P. Porque em determinado momento do ano, nós adicionamos um pouco de Bitcoin, primeiro 1%, mas esse 1% pode ir até 2%, na parte de ativos internacionais, tendo em vista que o Bitcoin é um ativo internacional. Então, por conta disso, tanto em 2023 quanto acredito em 2024, lógico que vai depender do ano do Bitcoin agora, nós devemos ganhar do S&P. Agora, o Bitcoin ficará sempre dentro do portfólio? Não, em algum momento a gente pode decidir que como ativo internacional ele não está mais atrativo para ficar na carteira. Mas graças a ele, a gente conseguiu ganhar nessa fatia também, onde a missão era inicialmente meio que empatar, né? Levemente abaixo por conta de taxas que existem no funcionamento da Previdência. E a única fatia onde nós perdemos, que paradoxalmente seria aquela que eu imaginei que seria mais tranquila de ganhar, seria na parte de renda fixa contra o CDI. Nós fizemos no ano 12,22%, enquanto o CDI deu 13,04%. Isso aconteceu por conta de eventos do começo de 2023 que trouxeram o preço do crédito privado para baixo. A gente teve aquela crise com Americanas devido à fraude, as debêntures da empresa sofreram, carregaram outras debêntures para baixo, o mercado de crédito privado foi afetado, de modo que aquilo provocou um dente na rentabilidade da renda fixa, que depois, em outra janela, 6 meses, por exemplo, se recuperou, ficou acima do CDI, mas não conseguiu compensar essa perda inicial. Por isso, das 4 fatias foi a única onde nós tivemos um revés. Mas, como eu disse, depois se recuperou, porque se a gente pega a Arca Renda Fixa, que é simplesmente essa fatia de renda fixa que nós temos no portfólio da Arca Multimercado, você pega esses fundos de renda fixa que tem nessa fatia, exclui o restante, é lá que você estará investindo. No seu horizonte de criação, ela foi criada em junho do ano passado, o que nós temos é que no ano a rentabilidade ficou acima do CDI, como nós veremos mais à frente, quando eu vou falar especificamente dessa previdência. E aí veja o seguinte, né? Pelos dados que você viu na tela, repare que onde a gente perdeu, nós perdemos por pouco. E onde ganhamos, principalmente na parte de ações e fundos imobiliários, nós conseguimos gerar bastante alfa, ou seja, um retorno bem maior do que o do benchmark. De modo que no final o que nós conseguimos na Arca foi uma performance que ao mesmo tempo ganhou de todos os benchmarks. Mas isso vai ficar mais nítido agora que eu vou dividir minha tela com você e mostrar a comparação da Arca com esses benchmarks no site Mais Retorno. Veja que eu já coloquei a Previdência Arca aqui, vou adicionar o CDI, que é o benchmark do fundo em si e também da parte de renda fixa. Veja que desde a sua criação, no final de setembro de 2022, a Arca ficou acima do CDI no começo, depois ela caiu, voltou a subir, deu uma patinada e agora foi com uma performance melhor do que a do CDI, sendo que o CDI nesse período foi extremamente alto, então é difícil ganhar do CDI durante todo o período, como nós veremos até colocando os outros benchmarks, então o Ibovespa, por exemplo. Veja que apenas no começo e agora no final ele consegue alcançar o CDI, e agora no momento está perdendo, né, a comparação no prazo ótimo por pouca coisa. Vamos colocar também o IFIX, o índice de fundos
fundos imobiliários e o S&P convertido para reais. Se fosse colocar em dólar, daria 24%, mas o dólar caiu contra o real, de modo que a performance para nós brasileiros foi menor. E aí, colocando todos esses índices, veja que agora no final, se eu chego aqui ele mostra, a Arca, desde a sua criação, está dando uma performance de 20,04, o S&P deu 19,4, o CDI 17,44, Ibovespa 16,89 e o IFIX 11,23. E nessa parte nós temos um ponto interessante, porque se você pensa que a Previdência Arca vai acompanhar esses benchmarks com parte investida, entre aspas, no Ibovespa, parte no IFIX, parte no S&P e parte no CDI, então veja que ela teria uma performance que deveria ser a média desses 4 benchmarks, uma média ponderada, já que não há o mesmo peso em todas, não é 25, 25, 25, 25. Você vai ter 30% em um, 10 em outro, 20, 40. Então a ponderação desses benchmarks deveria ser a performance da Arca. Contudo, ela conseguiu ao mesmo tempo ganhar dos 4 benchmarks. E como é possível que a média ponderada esteja acima dos integrantes mais altos da média? Isso é possível porque nós adicionamos um pouco de Bitcoin na Arca. E aí o que aconteceu na prática foi que ela conseguiu algo que não é usual, que é ganhar dos 4 benchmarks ao mesmo tempo. Se nós não tivéssemos o Bitcoin, por exemplo, a melhor performance que nós temos aqui é do S&P. Então o S&P deveria ser o mais alto, a Arca ficaria próxima do S&P e depois viria CDI, Bovespa, IFIX. Então vejo que por conta de um pouquinho de Bitcoin, porque foi só um pouquinho, coisa de 1% do portfólio, nós conseguimos ganhar dos 4 benchmarks. E isso serve tanto para esse período ótimo, desde a criação da Arca, lá no final de setembro de 2022, quanto para o período de um ano. Aqui se a gente pega o período de um ano, veja que novamente a Arca está acima de IFIX, de Bovespa, de S&P e de CDI, sendo que nisso ele coloca simplesmente 12 meses corridos. Já pega esse comecinho do ano e vai até o começo do ano passado, tirando esses dias, os 15, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, desde que o ano começou. E agora eu vou tirar todos esses indicadores e colocar outros 2 para que a gente possa dar uma olhada. Estou limpando o gráfico, voltar ao período ótimo desde o começo do fundo e vou colocar o IHFA. Que indicador é esse? É o índice de hedge funds da Ambima, ou seja, um índice da Ambima que acompanha os fundos multimercado aqui no Brasil. E veja que a Arca, que no final das contas é um fundo multimercado, mas que tem essa casca previdenciária, porque é mais interessante na parte tributária, ela teve uma performance desde o seu começo de 20,15 contra 9,08 do índice de hedge funds da Ambima, ou seja, ela deu mais que o dobro deste índice. E outra comparação que eu vou fazer é com o IMAB. Para quem acompanha o mercado, principalmente a parte de renda fixa, sabe o quanto é difícil ganhar do IMAB, que é um índice formado pelos títulos públicos indexados à inflação aqui no Brasil, que recentemente estavam pagando IPCA mais 6, chegaram a passar um pouco disso, agora estão pagando IPCA mais 5,5, mais ou menos. E nesse movimento de queda da taxa, o preço dos títulos sobe, então eles ganharam na marcação a mercado. Então ganhar do IMAB é complicado. E veja que a Arca também está ganhando do IMAB, que se manteve abaixo dele durante um certo período, mas agora está acima. Portanto, veja como esse fundo aqui ele está indo muito bem. Quer dizer que ele continuará tendo esse futuro tão bom assim? Simplesmente eu não posso prever o futuro, mas a metodologia ela foi criada justamente para sobreviver a períodos ruins, e nós tivemos no começo um período ruim, onde os juros estavam muito altos, o mercado de renda variável, que pegando aqui no Brasil são 40% do fundo, mais 20% que nós temos lá fora, tenderiam a sofrer, porque lá fora os juros também estavam altos. E depois, quando a situação melhorou, ela conseguiu ter uma performance bem superior ao CDI. Mas, se você acha que a Arca multimercado tem muita volatilidade, a outra opção que nós temos é a Arca renda fixa. Ela foi criada justamente para isso, para pessoas que não gostam de toda essa volatilidade, ou é nem que não goste, mas na fatia de previdência especificamente, a pessoa não quer essa volatilidade. Porque você pode, por exemplo, ter um portfólio arrojado. Você tem lá sua parte de ações, fundos imobiliários, investimento exterior, cripto. Mas na fatia de previdência, que digamos que é 10% do seu portfólio, você prefere ter uma parte mais voltada para renda fixa. Falando aqui do começo da Arca renda fixa, foi um pedido meu porque eu queria investir o dinheiro da minha avó numa previdência privada. E essa previdência não poderia ser a Arca multimercado, porque eu estou fazendo isso já pensando em questões sucessórias, para que o patrimônio não entre em inventário. Só que não adianta a minha família economizar com inventário se no final você pode ter que resgatar os recursos num período onde a nossa bolsa, os fundos imobiliários, o exterior estão indo mal. E aí não tem mágica, não tem descorrelação com esses mercados. Se 60% do portfólio ele está mergulhando,
aumento, a Arca ela vai acabar caindo junto. É natural que isso venha a acontecer. Então, pensando nisso, a gente falou, e se fizermos somente uma parte da renda fixa? Pega a fatia da renda fixa e vira uma previdência. E foi isso que nós fizemos. Então, a performance, como nós veremos aqui no gráfico, é muito mais estável. Colocando aqui na tela, em laranja nós temos a performance da Arca Renda Fixa e em azul nós temos o CDI. Como esse fundo ele só investe em renda fixa, então não faz muito sentido comparar, por exemplo, com o Ibovespa, com o IFIX, com o S&P, porque afinal de contas ele não tem nenhuma exposição a esses mercados. De modo que o comparador realmente ideal para esse fundo é o próprio CDI. E embora a Arca Multimercado, se a gente pega todo o ano de 2023, a fatia de renda fixa tenha perdido para o CDI por conta da ocorrência do evento Americanas no começo do ano, como a Arca Renda Fixa ela foi criada somente em junho, o que acontece é que depois disso, esse evento já tinha sido precificado pelo mercado, né? O mercado caiu, depois ele voltou a se recuperar, ela conseguiu uma performance superior ao CDI, que é o objetivo desse fundo para o longo prazo. Então, se você, por exemplo, não gosta de volatilidade, esse pode ser um fundo interessante para que você venha alocar. E aí, para encerrar esse vídeo, você deve me perguntar, Bruno, e qual o melhor na sua opinião? Então, melhor varia de pessoa para pessoa. Eu, como disse, tenho 4 previdências no aplicativo da Grão. E eu já expliquei o porquê disso em outros vídeos, mas resumidamente, primeiro eu contratei um PGBL na Grão para investir até 12% da renda tributável no ano para pagar menos imposto. Depois trouxe um outro PGBL que eu tinha uma outra gestora para o aplicativo, aí entra como uma previdência separada. E depois fiz um VGBL na Arca Multimercado e um VGBL na Arca Renda Fixa, ou seja, eu tenho exposição a ambas. Agora, a maior parte do meu dinheiro, eu que não tenho problemas com volatilidade, que tenho um longo prazo para utilizar esse dinheiro, não penso nem em 10 anos, penso em 20, 30 anos para mexer nisso. Provavelmente colocarei meus filhos de beneficiários nesse tipo de investimento. E eu não tenho filhos ainda, né, mas pretendo tê-los. Eu tenho mais dinheiro na Arca Multimercado, mas também tenho dinheiro na Arca Renda Fixa. Então você pode ter simplesmente uma das duas, dependendo do seu perfil, ou até as duas, se você entende que quer mais alocação na sua previdência em renda fixa, mas não totalmente em renda fixa. Aí você pega um pouco na Arca Multimercado, que vai estar 60 renda variável, 40 renda fixa, e bota mais um dinheiro na Arca Renda Fixa, para dar uma equilibrada na fatia voltada à previdência do seu portfólio. Agora, o que fica é o convite para que você tenha uma previdência privada. Porque, pensando em longo prazo, nada, tirando aquilo que é isento no Brasil, paga tão pouco imposto quando falamos de investimento. Sendo que, ainda que você tenha feito a tabela progressiva lá atrás, agora você tem esse bônus que, se você deixou o tempo passar, né, mais de 10 anos dos aportes, ser beneficiado por uma alíquota de imposto mais baixa na tabela regressiva, né? Pelo menos para grande parte das pessoas que fazem previdência. A não ser que você tenha colocado muito pouco dinheiro lá, aí talvez a progressiva, até juntando com a sua renda, não seja tanto problema, mas isso não é a regra para boa parte das pessoas. E para quem quiser investir conosco, fica o convite novamente, o link do aplicativo da Grão está aqui na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado, se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.